Economia baseada em recursos é comunismo? Se você perguntar para um comunista de vertente marxista, ele muito provavelmente vai lhe dizer que não, certo? Se você perguntar para alguém da economia baseada em recursos, você vai ter a mesma resposta. Com 90% de probabilidade, vai te dar a mesma resposta, que é não. Tá? Porém, se você analisar o fundamento propositivo, o fundamento dessas duas proposições, fundamento prático, você vai perceber que, na verdade, sim, comunismo e economia baseada em recursos, em essência, são a mesma coisa. As divergências são de grau, são de quantidade, vamos dizer assim, e não de qualidade. Tá? Porque o que as duas coisas têm em comum? Os três princípios elementares são a abolição da propriedade privada, a abolição do Estado e da sociedade de classes. Correto? As duas coisas, tanto a economia baseada em recursos quanto o comunismo, têm isso como norte, certo? Só podem existir dessa forma. Ok? A divergência, no entanto, é que enquanto o comunismo de corrente marxista, leninista, maoísta, ou trotskista, ou seja lá o que for, ele propõe a propriedade, ele se limita à abolição da propriedade privada dos meios de produção, certo? A economia baseada em recursos dá um passo além e vai propor a abolição de todas as coisas que podem e devem ser compartilhadas. Tá? Não faz sentido, por exemplo, a pessoa ter um carro individual, um automóvel. A pessoa que dirige aí todos os dias vai dirigir o quê? O máximo 3 ou 4 horas por dia? Vamos chutar alto aí, vamos, né? 4 horas que a pessoa dirige. E as outras 20 horas do dia, esse automóvel serve a quê? Ou para ficar ocupando uma garagem, ou para ficar estacionado em algum lugar de via pública. Isso é um desperdício de recurso material, é um desperdício de recurso técnico, é um desperdício de recurso científico, é um desperdício de recurso industrial, é um desperdício de força de trabalho e é uma poluição desnecessária do ambiente, certo? Um desperdício, inclusive, de espaço físico. Um automóvel popular médio ocupa, em média, 30 metros quadrados na sua logística de estacionária de movimentação, certo? Porque é estacionário, mas ele tem que contar com abrir as portas, tem que contar com... então, 30 metros, né, é o básico aí que um automóvel popular ocupa, né? Hoje nós temos praticamente 1 bilhão de automóveis pelo planeta, você imagine o espaço desperdiçado, né, que seria muito melhor aproveitar isso falando apenas, né, de espaço físico limitado à logística estacionária do automóvel. Agora, não vamos colocar aí oficinas de manutenção, indústria de peças, de autopeças. Aí nós podemos tranquilamente aí triplicar ou quadruplicar esse espaço. Certo? Então, isso é um absurdo. Então, a economia baseada em recursos não propõe apenas a socialização dos meios de produção. Ela propõe a socialização de tudo que não é de uso individual e possa ser socializado. Tá? Essa é a divergência básica, certo? A outra divergência é de ordem revolucionária, certo? Enquanto o comunismo de vertente marxista tem no socialismo a transição de um estado político da sociedade para um outro estado político, né? A economia baseada em recursos tem a proposição de uma transição de política científica, de ordem técnica. O que isso significa? Qual é a diferença? Significa que, enquanto os
marxistas, leninistas, de modo geral, os marxistas de modo geral, os comunistas e socialistas propõem a manutenção do trabalho como um meio individual de subsistência, né? E isso fica claro, por exemplo, em frases como a do Lenin e do Marx. O Lenin, se eu não me engano agora, se eu estiver cometendo algum erro aqui, apenas porque eu não estou me recordando direito, mas o Lenin vai propor, segundo ele leu no Marx, ou é dele mesmo, agora não me lembro se ele tirou do Marx ou é dele, mas tem aquela máxima lá de cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo a sua necessidade, certo? E aí você percebe que está implícito, né, nessa afirmação, nessa frase, nessa proposição teórica, a manutenção do trabalho como uma busca pela subsistência individual, certo? Então, mesmo no comunismo, para os socialistas de corrente marxista, mesmo no comunismo, a gente teria uma sociedade onde o trabalho tem a função de ser um meio individual de subsistência. Na economia baseada em recursos, o trabalho não tem essa característica. A subsistência dos indivíduos é assegurada pela capacidade técnica e científica instalada de produção da sociedade como um todo, tá? Na economia baseada em recursos, é a organização coletiva da produção que mantém os indivíduos. Não são os indivíduos que se mantêm no trabalho individual dentro de um sistema coletivo de produção. Tá? É por isso que na economia baseada em recursos você não vai ter a proposição de uma revolução pelas armas. Porque isso é ineficiente, é um desperdício de recursos, é um desperdício humano, é um desperdício, não serve a propósito algum, porque todo o conflito se retroalimenta. Toda luta apenas alimenta a própria luta. Não existe a superação de uma sociedade, de um modo de produção vigente, por outro modo de produção que luta com esse modo de produção instalado. Porque a única coisa que se perpetua nesse conflito, na chamada luta de classes, é a própria luta de classes. Então, quando uma classe social se sobrepõe à outra pela Revolução Armada, o que acontece é que essa nova classe social vai se tornar a próxima classe dominante, tá? E a luta vai sempre ficar nessa dialética interminável de uma classe sobrepondo a outra. A sobreposição do proletariado, isso ficou evidente com as revoluções soviéticas, né? Os traidores da Revolução Soviética não brotaram do nada, não caíram do céu, nem brotaram do chão. Eles estavam entre os próprios soviéticos. Tá? Por quê? Porque o status cultural da sociedade não foi alterado. Não tinha a menor condição do sistema soviético superar a sociedade de classes, mesmo se ele tivesse até hoje em vigor. Tá? Porque ele se baseava na individualidade e na subjetividade. Tá? Por mais materialistas que os marxistas se considerem, quando você vai ver as proposições deles, você vê que eles não superam, nem na proposição mais radical deles, eles não superam a mentalidade capitalista. Eles parecem incapazes de superar o modus operandi da sociedade capitalista. Mesmo no melhor comunismo que eles possam imaginar, eles vão imaginar um modo de produção que é, na essência, um modo individualista.
tá? Eu estou falando isso para me colocar contra os marxistas? Não, absolutamente não. Os marxistas são aliados, tá? Todas as correntes vertentes marxistas, por mais que eles tenham divergências entre si, tá? Não importa a linha que eles tenham, todos eles são parceiros, são aliados. Só que essa negação da capacidade técnica e científica de se projetar a sociedade futura é que eles ficam presos no modus operandi do atual modo de produção capitalista, embora eles não percebam isso, tá? Eles não percebem, e quando você quer propor isso, como aconteceu com o Jacques quando ele foi expulso da Liga dos Comunistas por justamente propor essas questões de ordem técnica, tá? Os marxistas estão muito presos à política institucional e à política subjetiva. Os marxistas no fundo, eles vão acreditar em coisas como cada ser humano é único, você não pode querer igualar todos os seres humanos e coisas desse tipo. Na economia baseada em recursos, nós somos mais radicais e nós dizemos não porque nós achamos ou porque queremos igualar. Nós afirmamos sem medo de errar, com 100% de acerto, que todos os humanos são iguais. Nas suas necessidades fisiológicas, biológicas, sociais, econômicas e ambientais, eles são iguais. O que vai diferenciá-los é o ambiente que eles estão inseridos, tá? O que diferencia uma cultura tribal da Amazônia com a mais avançada cidade de qualquer país ocidental aí, é a cultura em que essas pessoas vivem, tá? Em que essas pessoas estão inseridas. Não há diferença biológica, fisiológica, não há nenhuma diferença nesse sentido, tá? O que os molda é o ambiente, tá? Então, quando me perguntam se economia baseada em recursos é comunismo, eu digo que sim. E por falta de um partido que tenha como orientação a implementação de uma economia baseada em recursos, eu, por exemplo, estou filiado a um partido marxista-leninista, tá? Não vou dizer aqui qual é o partido, não por minha causa, mas talvez porque o pessoal do partido não gostaria que eu dissesse, né? E eu não tenho autorização do partido para dizer, mas se você, uma hora ou outra, você vai me ver no partido aí, se eu estiver participando de algum evento, se você assistir esse vídeo e me ver no evento, você vai me reconhecer. Não tenho problema nenhum com isso. Posso ter problema em relação aos meus camaradas do partido, eles podem excluir, podem pedir que eu me retire do partido, e se isso acontecer, beleza, sem rancor, eu não tenho problema nenhum com isso, eu simplesmente me desligo. O ideal seria que, na verdade, o ideal seria que nós não precisássemos criar um partido para uma economia baseada em recursos, mas que os próprios marxistas avançassem na sua compreensão da realidade técnica e científica instalada, né, no desenvolvimento das forças produtivas que nós temos hoje, certo? E percebessem que realmente esse é o caminho, tá? Nós podemos superar o capitalismo pelo desenvolvimento de um sistema alternativo paralelo dentro do próprio capitalismo, mas que não precisa seguir as regras do capitalismo. Porque o capitalismo se sustenta não é no seu poder financeiro, nem na sua polícia, nem no seu exército, nem... O capitalismo se sustenta na desunião da classe trabalhadora, tá? É na falta de compreensão e de entendimento da classe trabalhadora,
O capitalismo se sustenta na divisão do proletariado. Tá? Justamente porque nós somos ensinados pela cultura da sociedade de classes que acabou desembocando no capitalismo, porque a sociedade de classes não é um produto do capitalismo, é o inverso ao capitalismo, que é uma consequência da sociedade de classes, assim como o feudalismo foi uma consequência da sociedade de classes, assim como a monarquia foi uma consequência da sociedade de classes, o escravismo, tudo é consequência da sociedade de classes. A sociedade de classes antecede o capitalismo. E se nós estamos no capitalismo hoje é só porque continuamos numa sociedade de classes. Se continuamos numa sociedade de classes é porque acreditamos em coisas como meritocracia, subjetividade, individualidade, personalidade. Das coisas são projeções sociais. São projeções da cultura humana, não existem no mundo real, no mundo das coisas concretas, na materialidade concreta. Não existe você e um eu no mundo concreto. A natureza está se lixando para você e eu, cara. Você consegue entender isso? Não existe eu e você, existe apenas a espécie humana, que é apenas uma dentre milhares e milhares de espécies nesse planeta. Tá? Então, eu não tenho problema nenhum de reconhecer que a economia baseada em recursos é comunismo. O comunismo posto em prática é a economia baseada em recursos, e qualquer coisa comunista que for posta em prática com esse rótulo comunista, mas que não tenha, eu vou dizer isso com todas as letras, mais do que superar a sociedade de classes e superar o modo de produção capitalista e o Estado, precisamos superar a ficção de que somos individuais, subjetivos, que temos todas necessidades diferentes, que cada um de nós é uma ilha, cada um de nós é um ser único. Bobagem. Isso tudo é uma treta, tá? Isso é uma falácia, é uma mentira e uma ignorância científica profunda, tá? Se temos alguma diferença biológica no nível do DNA, essa diferença pode parecer até um pouco grande se compararmos apenas os indivíduos da nossa espécie, mas se nos compararmos com outra espécie, se nos compararmos com os chimpanzés e bonobos, por exemplo, nós temos mais de 98%, compartilhamos mais de 98% dos genes deles, ou seja, menos de 2% dos genes. É irrisório, é ridículo. E aí vamos querer dizer que somos individualmente diferentes porque temos, entre todas as espécies da Terra, a nossa entre si tem 0,000 alguma coisa de diferença de DNA. Ora, me poupe. Não seja negacionista, não seja falacioso. Não seja uma pessoa que se recusa a olhar para a realidade. Somos todos iguais. Indiferente da cor, indiferente do sexo, indiferente da nacionalidade, indiferente da cultura em que fomos criados, somos todos iguais. Tá? Isso é uma bobagem. E na raiz da individualidade e da subjetividade, que são projeções sociais da cultura da sociedade de classes, reside todos os outros problemas, a homofobia, o machismo, o sexismo, o especismo, e todas essas coisas subsistem nessa fantasia que é a subjetividade. Não existe subjetividade e ponto final. Você não tem como sustentar isso numa perspectiva científica, realmente científica de fato. E o fato de você ser igual a todo mundo não te faz inferior em nada, tá? Não te faz inferior em nada. O fato de sermos todos iguais significa simplesmente que somos todos iguais. E daí, caramba? Você deixa de viver por isso? Te falta alguma coisa? Tira um pedaço de você por essa constatação? Não! Não! Tá? Então, eu fiz esse vídeo meio improvisado aqui, né? Eu acabei de sair de uma reunião, como já disse, do partido que eu faço parte, né? E eu precisava expor isso. E eu vou começar agora a fazer uma série aqui nesse canal aqui, tratando especificamente de como seria o projeto de transição de uma economia capitalista
para uma economia baseada em recursos. Eu vou abordar um socialismo de transição para um comunismo de economia baseada em recursos, tá? Eu vou fazer essa série de vídeos, vou pegar os principais tópicos. Talvez, eu estou pensando em como eu vou fazer isso, talvez eu faça isso acompanhado de alguma leitura marxista, para justamente ir mostrando como as coisas podem convergir e divergir, tá? Mas eu acredito, eu quero crer nisso, as proposições elas mostram isso, de ambos os lados, que não estamos em barcos separados. Nós, os que advogamos pela economia baseada em recursos, e os marxistas, estamos no mesmo barco, estamos tentando remar em direções contrárias porque somos ignorantes. Essa que é a real. Nós somos todos um bando de ignorantes que ainda não se deu conta de que somos uma única espécie, né? E que compartilhamos do mesmo ideal, que é a emancipação humana, tá? A classe trabalhadora, só o simples fato de existir uma classe trabalhadora é uma coisa ridícula em si, tá? O propósito não é transformar todos em trabalhadores, o propósito deve ser liberar o ser humano ao máximo possível do trabalho compulsório, tá? E nós já temos capacidade técnica e científica para isso, e eu pretendo abordar isso em vídeos futuros aí, fazer uma série de vídeos nesse sentido, de um programa de transição socialista para uma economia baseada em recursos. É assim que eu vou chamar. Por mais que venha algum marxista aqui me encher o saco, ou por mais que venha alguém da EBR, da economia baseada em recursos, me encher o saco, agora vá plantar cenouras, tá? Eu não tenho culpa se você não tira esse óculos embaçado da tua cara e não enxerga que estamos do mesmo lado. Isso é problema da tua ignorância. Vá se curar dela, tá? Beleza, pessoal? Um videozinho improvisado aí, como todos os meus vídeos, aliás, são improvisados. Mas assim que eu for iniciar essa série, eu vou fazer um trabalho mais... Aí eu vou realmente escrever um roteiro. Prometo para vocês que eu vou fazer um trabalho mais elaborado aí. Valeu, gente. Até a próxima aí.